Deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que, ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso. Muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão. Por isso, houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Ali, Arrascaeta, né? Tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. E passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila, dá para cogitar do Flamengo conseguir hoje foi resultado. Um exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá para o Flamengo sonhar. Dá para o Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Assim, Jean, ontem a gente falou aqui dos 2 brasileiros que estrearam, os 2 saíram com um gostinho um pouco amargo. Vamos lá, o Palmeiras porque podia ter vencido, o Botafogo venceu e isso é que importa, né? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Oi? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Mas saiu, por isso que eu falei que saiu com esse gostinho meio amargo, porque poderia ter feito saldo, já tá num grupo que a equipe é o PSG, a equipe do grupo mesmo é o PSG, que fez 4 gols, podia ter feito saldo na equipe mais fraca e tal, então saiu com aquele gostinho de quero mais. E o Flamengo hoje? Saiu com o gostinho de quero mais, saiu com aquele gostinho de podia ter sido melhor ou tá tudo bem? Então, boa noite, William, boa noite para todos. Eu não acho que tenha saído com um gostinho amargo, embora eu tenha a mesma impressão do Calçado que poderia ter feito mais. Aliás, eu não acho nem que o Botafogo saiu com um gostinho amargo, talvez beneficiado pela goleada do PSG sobre o Atlético, quer dizer, a questão do saldo do Botafogo já é boa na comparação com o Atlético, então acho que até ele vai poder eventualmente jogar por um empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras sim saiu com um gostinho amargo e não acho que o Flamengo saia com um gostinho
amargo, talvez seja um pouco demais. A partir do momento que, cara, é uma estreia num campeonato importante, acho que tem uma tensão mesmo de estrear nessa competição. O Flamengo sofreu muito pouco, acho que não viu quase que em momento algum o risco de perder pontos. Talvez vai no começo do segundo tempo, né? Dando ali muito espaço para o ataque do Esperança pelo lado esquerdo, ali 2 chances criadas. Mas também no momento em que o Esperança vivia a sua melhor fase no jogo, aí sai o segundo gol do Luiz Araújo e a parada se resolve. O que eu acho que talvez pensando um pouco em tabela, em matemática, e até porque eu acredito que um empate entre Flamengo e Chelsea não é nenhum absurdo a gente imaginar. O Chelsea não está entre os 5 melhores europeus desta competição. Para mim, não está entre os 5 melhores. Portanto, não acho nenhum absurdo que o Flamengo consiga empatar com o Chelsea. Mas acho que o Chelsea tem condições de fazer mais gols em cima do Esperança. É claro que o jogo contra o Los Angeles é um jogo que também oferece riscos. O Flamengo pode fazer mais contra o Los Angeles também. O Chelsea fez. Mas que o Los Angeles hoje se mostrou melhor do que o Esperança. É isso. É melhor. Eu acho que é mais difícil fazer mais do que ganhar por mais de 2 gols de diferença do Los Angeles do que o Chelsea ganhar por mais gols de diferença do Esperança. Eu estou falando tudo isso pensando numa primeira colocação, que para o Flamengo seria maravilhoso, porque tudo indica que o segundo colocado da chave do Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Pois é. Que aí, para mim, está entre os grandes favoritos à conquista do troféu. Então, para o Flamengo ficar em primeiro, teria um peso muito grande, porque você foge do Bayern na fase seguinte. E aí seria muito legal. Então, ok, pensando dessa maneira, você pode falar, puxa, realmente a coisa poderia ter sido melhor, porque dava para o Flamengo ganhar de 4, de 5, dava, acho até que dava. Dava. Porém, acho que assim, isso não configura gosto amargo, eu acho. Assim, claro, você ainda tem que jogar contra o Chelsea. O Flamengo tem até condições de ganhar, eventualmente. Não seria o normal. Não vejo o Flamengo como favorito. Configura, digamos assim, o gostinho de quero mais. É isso. Bom, eu acho que sim. Poderia ter sido melhor? Sim. Poderia ter sido melhor. Mas acho que tá de boa. Foi uma boa vitória, um resultado tranquilo. E assim como disse o Calçade, acho que assim, a estreia do Jorginho, aí não estou nem falando da Copa do Mundo, eu estou falando de olhar já para o resto da temporada. A estreia do Jorginho é uma estreia muito promissora, já pensando também em Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque são esses os títulos que o Flamengo acho que busca de fato, ou acredita que sejam realmente possíveis de serem conquistados. E tem uma coisa nossa, como a gente vê a primeira rodada do Mundial, a gente espera... A expectativa é de que os times brasileiros joguem no seu limite, no potencial máximo, tenham o melhor desempenho possível. E até agora nenhum teve. Pois é. Nenhum teve. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, a gente já falou disso, mas pode mais. Tem que jogar mais. Eu não gostei da atuação do Botafogo. Nem um pouco. Sim. Nem um pouco. Sofreu no segundo tempo. Não gostei tempo. mesmo, assim. Aí eu acho que está bem abaixo. Dos brasileiros até agora foi O pior deles até agora. E ganhou, hein, mas... E ganhou. Não estou falando nem que não mereceu ganhar, mas o que passou no segundo tempo é desnecessário. E é o que tem os piores compromissos. É o que tem os compromissos. Essa é a questão. Exatamente. Né? E o Flamengo, eu acho natural... Vamos supor que o Flamengo faça uma campanha épica no Mundial. Não sei se vai fazer ou se não vai fazer. É normal que em algum momento o time em alguns jogos não jogue tão bem. Eu só tenho expectativa e vou continuar do Flamengo melhor do que eu vi hoje. Melhor do que eu vi hoje. Eu acho que o Flamengo, como disse o Jean, pode brigar pela primeira colocação do grupo. Brigar pela primeira colocação do grupo é facilitar a chegada, no mínimo, às quartas de final. E aí, quando você chega num torneio que você resolve em jogo direto, embalado, moral lá em cima, torcida alucinada, elenco muito bom, mesmo o Flamengo longe de ser um dos favoritos, tá? Longe, o Flamengo sempre é favorito quando joga aqui, mas não é um dos favoritos. Os favoritos são ali os 5 europeus, mas o PSG... Bayern, Real. Exatamente. City, esses times são favoritos. Dá para o Flamengo fazer uma bela campanha e vai saber. E eu, honestamente, eu só falo esse vai saber, achando que não vai dar, para o Flamengo, dos brasileiros. Então, por isso, talvez a minha expectativa seja maior quando eu vejo o Flamengo entrar em campo, mas também acho natural que não corresponde à minha expectativa todas as vezes. É importante que o Flamengo ganhe com segurança e ele fez isso. Eu acho que assim, vamos passar para o Pedro Ivo vai entrar ao vivo com a gente. Eu acho assim, a chance do Flamengo chegar às quartas é ser primeiro desse grupo. Porque se ele for segundo,
possivelmente pega o Bayern de Bayern, Munique, aí é uma situação complicadíssima. Mas se ele for primeiro... Tem um jogo grupo, de ataque contra a defesa. eu acho que, por exemplo, eu tô com o Jean, Calçado também, eu acho que o Flamengo tem chances de empatar. Eu acho que o Flamengo tem chances de vencer o... Eu acho que tem chances de vencer o Chelsea. O Chelsea é favorito? Mas o Flamengo tem chances de vencer o Chelsea. Tá jogando melhor do que jogou hoje. Exatamente. Aliás, os dois precisam ser melhores. Tanto o Flamengo quanto o Chelsea, eles precisam ser melhores para que um possa vencer o outro. No caso do Chelsea, alguém sair vitorioso desse confronto. O Chelsea ainda não... O Chelsea não está brilhando. Sim. Não foi uma temporada brilhante. E não foi bem hoje. E então, assim, aí que está a chance do Flamengo. De melhorar, de ter um jogo superior ao que fez hoje e de encarar de frente uma situação do Chelsea que não é a melhor. O Chelsea tem jogadores para jogar muito mais. Concordo. Mas muito mais futebol. Muito mais. Mas não dá nem para... Assim, o Chelsea faz, sim,